E um dos candidatos à presidência tem um acordo verbal com o meia atacante Claudinho, jogador do Zenit da Rússia e um atleta que inclusive recentemente chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Caso de vinda para o Internacional, seria a contratação mais cara da história do Inter. Mas eu quero explicar no vídeo de hoje tudo sobre essa possibilidade, o que o candidato que tem acordo verbal e o que diz os empresários do próprio Claudinho. Tudo isso eu quero te explicar no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, já não esquece de deixar aquele teu gostei, de se inscrever no canal e ativar também as notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários sobre todas as informações que eu falei aqui nesse vídeo hoje, tá bom? Vamos começando então sobre essa atualização, falando sobre essa grande informação que eu acho que girou muito em torno ali quando essa informação saiu por volta do meio-dia e meia. A informação ela foi trazida primeiramente pela Revista Colorada, que noticiou que a chapa 2, a chapa do candidato do Roberto Melo, teria negociações avançadas com o meio atacante Claudinho. Bom, para quem não conhece quem é o Claudinho é aquele jogador que surgiu muito bem no Red Bull Bragantino e logo ele foi vendido para o Zenit da Rússia. Ele foi uma negociação que girou naquela época em torno de milhões de euros. Só nessa temporada, na metade do ano, o Claudinho ele recebeu uma proposta do Flamengo, uma proposta de 80 milhões de reais. E o Zenit recusou essa proposta, dizendo que só vende pelo valor da multa. O valor da multa do Claudinho é 25 milhões de euros. Bom, até aí esse negócio parece ser completamente fora da realidade para o Inter. Porque, primeiro, o Inter não vai disputar uma Libertadores, né? Não vai ter assim um grande campeonato para disputar, o principal campeonato que é a Libertadores, vai ter apenas a Sul-Americana. O Inter não vive uma qualidade financeira tão interessante. Ah, mas o contrato do Claudinho pode estar acabando? Também não é verdade, porque o contrato do Claudinho vai até o dia 30 de junho de 2027. Então, realmente, para tirar esse jogador do Zenit, realmente só comprando ele do clube russo. Mas aí que a gente vem para essa informação, porque a chapa 2, a chapa do Roberto Melo, confirmou que tem negociações com o Claudinho e essas negociações, teoricamente, já estariam no estágio melhor, eles já teriam um acordo verbal com o próprio jogador. Agora eu vou te falar o que falaram os empresários do Claudinho. Eu conversei com 3 empresários, o Ricardo Mata, o Guilherme Miranda e o Fernando Garcia, que são os 3 empresários da Elenco Sports. A Elenco Sports, para quem não sabe, é uma empresa que agencia diversos jogadores, agencia muitos jogadores do Corinthians, diga-se de passagem, e agencia o Claudinho. E inclusive, eles já tiveram uma parceria lá atrás com o próprio Roberto Melo. Para quem não lembra, o Roberto Melo foi vice-presidente de futebol do Inter em 2017, 18 e 19. E naquela época, o Inter contratou alguns jogadores do elenco. William Potker contratou, por exemplo, o Wendel, o Edenilson. Posso citar aqui uma série de jogadores que eram lá do elenco, aquele alemão, o Jefferson, o Luca, o Rodinei, o Nonato. Então, tem uma série de jogadores que foram contratados naqueles momentos que eram da Elenco Sports. Então, o Melo tem um certo trânsito com esse tipo de empresa. Os 3 empresários confirmaram que a chapa 2, a chapa do Roberto Melo, tem sim conversas para contratar esse jogador, e o Guilherme Miranda diz que, inclusive, essa negociação seria viável, seria possível de realizar realmente esse tipo de negociação. Óbvio que por parte do Inter seria dificílimo. O Inter não tem hoje em caixa, por mais que o Inter tenha ganhado agora 109 milhões de forte, né, vai vender o Johnny por agora por 47 milhões, pode ser que venda o Maurício. Com tudo isso, até que daria para trazer o Claudinho, apesar de ser uma contratação extremamente arriscada. Mas não faria sentido. Então, possivelmente, essa contratação teria ajuda, um aporte financeiro do Delcir Sonda, que é e vai ser o vice-presidente do Inter de investimentos. Vai ser um cara que vai, segundo o Roberto Melo, vai ajudar o Inter financeiramente, doando dinheiro que nem Melo. Tudo que eu estou falando aqui é o que o Roberto Melo disse. Tá? Então, o que existe sobre a negociação Claudinho? As duas partes confirmam, tanto a chapa 2, tanto os empresários do Claudinho, que realmente existem negociações com a chapa 2 e que essa negociação é viável. E além disso,
além de tudo isso, já teria inclusive um pré-acordo com o jogador e realmente só faltaria a partir agora fechar com o clube russo. E aí esses valores, né? O valor em torno dessa negociação, primeiramente seria negociado, mas que o empresário dele disse seria uma negociação mais viável, teria a ajuda do próprio Delcir Sonda, que colocaria uma parte desse valor. O próprio Melo deu ontem uma entrevista para a Rádio Gaúcha e ele disse que tem 3 jogadores, eu não sei esses 3 jogadores ainda, mas ele disse 3 jogadores que têm negociações avançadas. E segundo a revista Colorada, um desses jogadores seria o próprio Claudinho, tá bom? Além disso, essa contratação, né, esse tipo de negociação, também teria ajuda do Alexandre Matos, que é o diretor executivo hoje do Atlético Paranaense e tem negociações encaminhadas para ser o diretor do Roberto Melo na próxima temporada. Além disso, hoje, agora nessa terça-feira à tarde, o D'Alessandro também se ele que a partir de agora deve iniciar juntamente essa possibilidade de também ser o coordenador técnico do Inter no próximo ano, também com o Roberto Melo. Inclusive a tendência é que nas eleições que acontecem agora no dia 9 de dezembro no Pátio, o D'Alessandro esteja acompanhado juntamente com o Roberto Melo. O Abel Braga também, após a rodada agora do Campeonato Brasileiro, o Vasco que ainda briga para não ser rebaixado para a segunda divisão, então até por isso ele não vai criar um certo tumulto ainda agora, mas após o jogo com o Vasco da Gama, o Abel Braga também deve anunciar a sua saída. E também deve estar presente, talvez, no sábado, juntamente com o Roberto Melo, tá bom? Mas eu quero dizer aqui, ó, essa negociação, a gente sabe dessas duas versões. A versão do staff, do jogador, no caso dos empresários, e a versão da própria Chapa 2. Mas eu também quero deixar muito bem claro que a gente está numa época eleitoral. O que acontece em épocas eleitorais? Tentam se fazer algumas coisas que não podem acabar não se concretizando. Estou querendo dizer que o Claudinho não vai ser contratado ou que o Claudinho não está sendo tentado. Mas pelos valores dessa negociação e pelo que ele vem jogando no Zenit, só para pegar nessa temporada, o Claudinho tem 17 jogos até o momento na Liga Russa, a Liga Russa que acabou de começar, então é um cara que vem jogando bastante. Ele é o camisa 10 do Zenit, inclusive algumas vezes até é capitão, e ele tem 3 gols e 4 assistências em 17 partidas disputadas. Então seria um jogador extremamente caro e um jogador que vem jogando por lá. Então, por tudo isso, e além pelo fato do Inter não disputar uma Libertadores nesse ano, o próprio Flamengo tentou esse jogador na metade do ano, não conseguiu contratar, e aí o Inter teria essa capacidade. É uma negociação que seria extremamente complicada, e eu não me iludiria com esse tipo de negociação, porque, como eu falei, é uma negociação que, assim como o Gustavo Scarpa, que é um jogador que é tentado pela atual direção, é um jogador que ganha 2 milhões de reais por mês. Então, são hoje 2 contratações totalmente inviáveis, mas são 2 nomes que um pela chapa 1 e outro pela chapa 2, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!